da greve que ameaça parar o país, olhamos para o rosto da luta dos camionistas. Pedro Pardal Henriques, que é acusado por antigos funcionários de ser um patrão incumpridor. Chegou a estar inibido pelo Tribunal de exercer cargos em órgãos sociais de associações e empresas, mas o jurista não levou à letra a sentença. Quando chegou à fase em que já não recebia, há quase 3 meses, e estava na altura de uma festa de aniversário do meu filhote, e eu não ter dinheiro para a festa de aniversário e ter de ser uma colega minha, na altura de trabalho, que com o pouco que recebeu naquele mês me ajudou a suportar esses custos, foi uma fase muito complicada. Pelo que eu conheço, ele é comercial, puro e duro. Portanto, é uma pessoa que sabe perfeitamente que o que conta é a imagem. Eu senti-me mesmo traída e porque eu tinha ali muito boa conta. E a partir daí nós decidimos, juntamos cerca de 8 ou 9 trabalhadores, fomos a um advogado e resolvemos pôr insolvência na empresa. A empresa que fechou chamava-se Centro Médico Preventivo, com sede em São João da Madeira. O patrão destes 3 funcionários, em 2009, era Pedro Pardal Henriques, o atual porta-voz e advogado do Sindicato das Matérias Perigosas. Conceição, Maria e Cláudio fazem renascer um caso com 10 anos. Não acreditam que quem agora dá a cara pelos direitos laborais de milhares de motoristas é o mesmo patrão que lhes faltou com salários, subsídios e até tempo para a vida pessoal. Porque nós tínhamos de fazer bastantes quilómetros, tínhamos muitos clientes, tínhamos objetivos, tínhamos que entregar um mapa de quilómetros no final de todos os meses, eram pagos quando eram abaixo da tabela. Entrei em setembro, depois não entrei logo no início do mês e portanto achei que não tinha recebido salário porque não tinha entrado logo no início do mês e o contrato ainda não estava pronto e disseram que entretanto me iriam fazer o contrato, portanto eu fui aguardando. Mas depois realmente percebi que outubro também não me pagaram, que em novembro acabaram por pagar um valor que não era o valor que eu tinha a receber na altura, portanto as coisas começaram, aí já estavam numa fase realmente muito complicada em que já começavam colegas a ter 1, 2, 3 meses em atraso. Eu sinceramente não me recordo de me terem pago subsídio de alimentação. Os problemas dos motoristas não têm sido salvaguardados, nem têm sido resolvidos. Há um ditado que diz que perde a vergonha, perde tudo. Como é que uma pessoa assim tem, digamos, a coragem de agora parecer que é o porta-estandarte deste tipo de... não compreendo, não faz sentido. Durante anos, estes trabalhadores ainda acreditaram. O Centro Médico Preventivo prestava serviços de higiene e segurança no trabalho. Foi criado em 2004 por Pardal Henriques e pela mulher de quem, entretanto, se divorciou. Mas a empresa nunca demonstrou grande saúde financeira. Às vezes estávamos a trabalhar e ficávamos, por exemplo, havia corte de luz, ficávamos sem luz, por exemplo. Os computadores, nós às vezes estávamos a trabalhar, chegavam funcionários que se intitulavam funcionários das finanças e que queriam recolher algum material e que, por causa de penhoras, etc., e mandavam-nos suspender tudo o que estávamos a fazer. Ficamos todos muito surpreendidos quando de repente chega uma fatura de um hotel em São João da Madeira da estadia do Sr. Pedro Henriques. A fatura eram cerca de 2.000 euros. 2.000 euros já dava para pagar, nem que fosse meio salário quase a toda a gente. E foi nesta altura, em 2009, que os trabalhadores resolveram pôr um ponto final na situação e recorreram à justiça. 10 anos envolvidos, Pardal Henriques não se recorda da despesa, mas assume erros do passado. Sim, tendo em conta que era eu o gerente, era normal que viesse em meu nome. Não se recorda ter passado essas noites no hotel? Não, 15 anos depois não me recordo. Nunca fiz nada para prejudicar ninguém. Aprendemos todos os dias. Não é nada que me orgulhe, mas também não é nada que me envergonhe. Se fosse hoje, não me teria deixado ou não teria acreditado que era possível resolver uma situação
que se calhar estaria condenada pela falta de pagamento dos clientes. Mas a empresa acabou condenada. O tribunal deu razão aos funcionários e decretou a insolvência da mesma. Eu, na altura, tinha cerca de, se eu não estou em erro, 8 a 9 mil euros a haver da empresa. Portanto, eu investi também naquela empresa cerca de 8 mil a 9 mil euros e eu fui garantia salarial, tive o processo como deferido e recebemos cerca de 50% a 70%. Em paralelo, o Tribunal de São João da Madeira, um outro processo movido por outro credor, determinou a insolvência culposa da sociedade Centro Médico Preventivo Esteves Pereira e Henriques em fevereiro de 2011. Pedro Pardal Henriques e a ex-mulher Cristina Esteves ficavam ainda impedidos de gerir empresas. Cada um deles inibido para o exercício do comércio, bem como para a ocupação de qualquer cargo titular de órgão de sociedade comercial ou civil, associação ou fundação privada de atividade económica, empresa pública ou cooperativa, pelo período de 7 anos. Não pode. O que a lei determina nestes casos é que o inibido fica durante um determinado prazo impossibilitado de exercer o comércio em nome individual e fica também incapacitado para ser titular de um cargo social numa associação, numa sociedade comercial. À letra, isto quer dizer que a inibição proibia, por exemplo, de assumir o cargo de secretário da mesa da Assembleia Geral da Associação de Matérias Perigosas, criada em dezembro de 2017. A mesma associação que meses depois deu origem ao sindicato que parou o país em abril deste ano. Uma pessoa que esteja nessas circunstâncias pode, por esse facto, incorrer em responsabilidade civil. Isto é, se, enquanto titular de um órgão social, tiver concorrido para a prática de um ato que tenha causado danos, pode vir a ser demandada e pode responder civilmente pelo facto de estar a ocupar um cargo que não poderia ocupar e com essa ocupação ter causado determinados danos. Se na altura foi aceito pelo conservador, é porque, com certeza, essa inibição já não estaria a decorrer. No entanto, volto a dizer, sem documentos e sem a certidão de teor e sem os documentos ao certo, não é só os cálculos de cabeça, não consigo responder. Mas a TVI consegue. A inibição só terminaria meses depois, em fevereiro de 2018, e no período em que estava impedido pelo Tribunal, Pardal Henriques assumiu o cargo nesta associação e manteve-se como gerente em 2 empresas, numa consultora no Funchal e numa imobiliária em São João da Madeira, justamente na mesma morada do Centro Médico Preventivo, declarado insolvente. Pedro Pardal Henriques não cumpre a sentença e parece não cumprir também os estatutos da Ordem dos Advogados, que impede qualquer profissional de gerir imobiliárias. A única coisa que foi feita dessa imobiliária foi pedir-se o nome e com o nome entregue o número de contribuinte. Não se avançou para os passos seguintes, não foi criada, não existe atividade, nunca exerci qualquer atividade imobiliária e tanto assim é que quando entregamos a documentação na Ordem dos Advogados, há uma verificação sobre todos os pressupostos e, nomeadamente, as incompatibilidades. Há uma aferição disto também. Não basta a nossa declaração. Por não existir imobiliário, é que não há esta incompatibilidade. Mas no campo da advocacia surgem outras dúvidas. No perfil do LinkedIn, Pardal Henriques diz ser advogado desde 2010, mas na Ordem está registado apenas desde junho de 2017. Não me sei responder assim, mas o que está no site da Ordem é a partir do momento em que sou advogado efetivo, ou seja, advogado principal, não advogado estagiário. O estágio demora ainda bastante tempo, o meu ainda foi numa fase em que demorava mais tempo do que demora agora. Mas comecei a exercer como advogado estagiário muito antes dessa data. Na Ordem também não consta o registro da International Lawyers Associated, o escritório de advogados de Pardal Henriques, em Lisboa. Não é uma sociedade de advogados, é um escritório de advogados do advogado Pedro Pardal Henriques, onde trabalham diversos advogados sob a marca registada International Lawyers Associated. Na internet, o advogado anuncia ainda escritórios no Funchal e no Porto, mas nestas moradas não encontramos sinais de atividade. No Porto, a morada que está no site dá para um prédio devoluto. A morada não está no sítio que não existe, porque ainda estive lá na sexta-feira.
por acaso, eu sei que a morada que está no Porto está no site, está errada. O mesmo deve acontecer em Faro. E tinha aqui a senhora da TVI a querer confirmar se nós temos aqui no nosso espaço, no primeiro andar, uma empresa de advogados cujo nome é International Lawyers Associated. Mas tivemos. Ou seja, não está no nosso espaço, Está bem. Não, já confirmei. Não está, nem esteve. Não. Nem nunca estiveram. A TV contactou a Ordem dos Advogados, que confirmou que não existe nenhuma sociedade de advogados em nome de Pedro Pardal Henriques. Existe sim uma queixa contra o advogado no Conselho de Deontologia da Ordem. O jurista Pedro Pardal Henriques, que na memória de Conceição, Maria e Cláudio é apenas o Sr. Pedro, hoje apresenta-se como um negociador implacável na luta dos motoristas. Faz muita confusão realmente que o Sr. Pedro Henriques esteja a defender trabalhadores, esteja a reivindicar direitos que, como patrão, não conseguiu validar na altura. Acho incrível como é que ele consegue subir, tanto em termos de posição e ter o poder de falar perante as câmaras de televisão, paralisando um país inteiro e falando aos portugueses, quando a um grupo de funcionários, que foram funcionários diretos dele, ele atraiçoou. O Pedro Pardal Henriques não é perfeito. És um chulo. O Pedro Pardal Henriques já cometeu muitos erros na vida, continua a cometer erros. Oportunista. Não sou perfeito, mas luto todos os dias para errar cada vez menos. Parasita. O único problema aqui é que o Dr. Pedro Pardal Henriques quis defender uma causa que até hoje ninguém teve coragem de defender, e por causa desta causa que até hoje ninguém teve coragem de defender, é atacado. Parasita. Oportunista.